Nós estamos falando das avenidas, tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que você tem uma experiência nisso. Fala do centro da cidade, o problema do calçadão, como é que a gente faz? Por exemplo, você falou ali da rodoviária. Quem sai da Bernardino para passar ali 6 horas da tarde, ainda tem o trem que de vez em quando atrapalha, não é verdade? O que pode se fazer? O que você acha, Jorge? Justamente, o rebaixamento da linha de ferro, desde quase terminando o Jardim Soraya até passar o viaduto Jordão Reis, você já elimina esse tipo de problema. Você já não vai ter que fazer os viadutos, porque a estrada de ferro passaria por baixo. Então ficaríamos no nível que nós estamos, sem linha de ferro para cruzar em cima. Porque é importante não só você economizar nesses dois viadutos, como sumir com a estrada de ferro que está cruzando ali o centro da cidade. Dizem que tem que transferir essa linha de ferro para um outro lugar que vai passar uma carga. Eu acho que essa carga tem que existir, de fato vai beneficiar a região em muitos fatores. Mas esta linha atual, passando por baixo do nível atual, ela vai ser útil no futuro para nós termos uma espécie de metrô. Em São Paulo, o metrô que hoje vai para o Tatuapé, o metrô que vai para Lapa, o metrô que vai para Jundiaí, são linhas de estrada de ferro normal, que foram modernizadas, foram feitos terminais de passageiros de entrada e saída, foi eletrificada essas linhas, e de modo que tornou-se uma linha de metrô rápida. Então nós temos que pensar no futuro. Daqui 50 anos, Rio Preto vai estar conurbado com o Schmidt, com Cedral, com Badi, com Mirassol, vai tornar-se uma grande cidade. E nós temos que ter uma via de transporte muito rápido para esse pessoal que vem trabalhar em Rio Preto. Rio Preto cada vez mais está sendo uma cidade dormitório das cidades circunvizinhas. Alguém que está tirando o dinheiro pela Caixa Econômica hoje, ele não vai querer fazer uma casa numa cidade pequena que não vai ter valorização do dinheiro e do imóvel que ele aplicou e que vai ter 30 anos para pagar. Ele vai querer fazer uma cidade que está crescendo como Rio Preto. Os lotes na periferia de Rio Preto, há um ano atrás, valiam em torno de 20 mil reais, hoje está valendo 40, de modo que daqui um ano ou dois vai valer 60. Então, numa cidade vizinha, vai continuar valendo os 20 mil reais. Então ele vai lá, se eu vou aplicar 20, 100, 200 mil reais numa Caixa Econômica para pagar em 30 anos, eu vou aplicar numa cidade que está crescendo. Então a tendência é Rio Preto crescer cada vez mais. Estamos em cima do viaduto que dá continuidade à Avenida Alberto Andaló, a Companhia de Estrada de Ferro, que já praticamente não tem passageiros, somente carga, e ela poderia estar rebaixada para poder, como a Estação da Luz de São Paulo, você tem uma escada para ter acesso aos trens. Caso desça algum passageiro, se for carga, praticamente nem vai parar aqui, ele vai direto. E esse depósito que a gente vê de lixo, isso tudo podia estar em outro lugar. A cidade não merece ter um canteiro de obra, de depósito, num lugar tão nobre quanto esse. Então eu acho que dentro da rodoviária, de fato, nós podíamos ter um mercado popular com preços bastante módicos. Nós estamos ao lado da vertente da represa, infelizmente totalmente inexplorado na parte turística, e que nós podíamos ter um restaurante aqui com pilares suspensos. Fora isso, essa vertente que vocês estão vendo, ela serve para ser colocado um dock, uma eclusa, em que você seguraria a água nos dias das enchentes, dando assim chance da água do Borá e do Canela se escoar com mais facilidade. As avenidas circunvizinhas da represa estão em torno de 2,5 metros, 3 acima do nível da água hoje, de modo que se nós segurássemos essa água por 2 ou 3 horas, nós ainda não iríamos inundar as avenidas circunvizinhas. Na cobertura da Biblioteca Municipal, tendo uma vista panorâmica do que é hoje a rodoviária, podemos observar a Praça Cívica hoje, ela não tem quase utilidade, ela não é frequentada e ela seria de imensa valia se pudéssemos ampliar a estação rodoviária. E também na cobertura nós faríamos o estacionamento da rodoviária como é feito na Europa e Estados Unidos. As grandes cidades da Europa que são turísticas, todas têm uma férrica, iluminação noturna. As hidrelétricas que temos na região dissipam a energia que passa pelas turbinas e joga de novo esta água para outras turbinas sem vendê-las. Podemos ter um acerto, um acordo com as companhias
hidrelétricas e ter para as cidades à noite uma iluminação paga pelas prefeituras a um preço muito mais razoável, já que essa energia à noite é desperdiçada. Poderíamos tornar essa cidade muito mais atrativa à noite para quem passeia de noite com a família, para ir num restaurante, para um visitante que chega em Rio Preto de avião, etc. e tal. Como a gente se impressiona muito quando chega de avião em Las Vegas, em Nova York, quando chega em Chicago, quando chega em Paris. São cidades muito iluminadas à noite e dá uma excelente impressão para quem chega e um orgulho para quem mostra uma cidade para um turista. O que você lembra? Você que tinha quantos anos quando seu pai foi prefeito da cidade? Bom, ele entrou na prefeitura em 65. Eu tinha, na época, então, eu nasci em 45, eu tinha 20 anos, né? E quando eu me formei, ele estava saindo da prefeitura. Ele pegou uma época de 5 anos de gestão. O que eu gostaria de salientar é que, em primeiro lugar, ele gostava muito de Rio Preto. Ele sempre adorou Rio Preto, foi nascido em Rio Preto em 1914 e ele tinha adoração por essa cidade. Então ele, já em 52, fez a Galeria João Bassiti, fez o edifício One, Latifi, Badi Bassiti, Eleonor, e fez alguns prédios para o Tarraf, que na época não tinha as construtoras que o Tarraf tem hoje, os filhos deles eram pequenos, né? Fez alguns prédios para o Zé Cury, aquele no centro da cidade, no Itaquiberama, por ali, e fez Jardim Soraya, e ele adorava essa cidade, tanto é que ele então resolveu ser prefeito e ajudar, e ele sempre foi muito honesto, muito correto. Ele começou a fazer o atual Paço Municipal 3 meses antes de assumir a prefeitura. Logo que ele já ganhou, ele já começou a construir, porque a prefeitura era onde é o Banco do Brasil hoje, era um prédio bem velho, térreo, totalmente obsoleto, e ele construiu muito por aqui. Ele nunca recebeu salário da prefeitura, ele nunca aceitou, ele mandava para entidades de caridade, ele nunca usou um carro de prefeitura, nunca pôs 1 litro de gasolina da prefeitura, nunca aceitou nenhum tipo de mordomia. Todas as viagens que ele fazia para São Paulo, que era uma média de 40 por ano, sempre foi do bolso dele. Eu me lembro que eu ia buscá-lo na rodoviária em São Paulo. Qualquer tipo de despesa lá era do bolso dele. Ele nunca aceitou nenhum tipo de ajuda da prefeitura no que tange a exercer o cargo dele. E, infelizmente, sempre teve inimigos, como sempre um político pode ter. Talvez ele não tivesse o jogo de cintura que um político tenha que ter. Ele não tinha muita paciência com coisas erradas, mas eu acredito que ele fez um governo muito bom. Infelizmente, depois ele não foi reeleito, mas ele sempre gostou muito dessa cidade e eu tenho a impressão que ele gosta até hoje.